Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Oliveira. Nesse vídeo eu quero te ajudar a dar uma saudação na igreja baseada em Josué capítulo 1 e o versículo 9, tá certo? Então, se você já gostou desse tema desse vídeo, fica comigo até o final porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá certo? Então já deixa seu gostei e se inscreva no canal porque estamos aqui produzindo conteúdos que vai te edificar o ministério da palavra e você vai crescer muito para a honra e a glória do Senhor, tá certo? Então eu quero compartilhar minha tela com você para você entender de uma forma geral, né, o que quer dizer esse versículo 9 do capítulo 1 de Josué e como você pode aplicar a vida da igreja quando você receber para dar uma saudação na igreja, ou seja, quando você receber uma oportunidade, né, de saudação. Então, eu coloquei aqui, né, estou compartilhando essa tela com você, eu coloquei aqui a explicação, né, que seria o seguinte, o capítulo 1 vai falar, né, do chamado de Josué, porque se você ler com calma, né, o capítulo 1, você vai perceber que Josué, ele foi chamado por Deus para ser o quê? Sucessor de Moisés. Então, o primeiro ponto eu coloquei aqui que Josué tinha sido um auxiliar achegado e amigo de Moisés durante os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. Então, a pessoa que tinha experiência, que entendia o que era liderar um povo, né, era Josué. Por quê? Porque ele foi amigo e auxiliar de Moisés durante 40 anos de peregrinação. Então, foi por isso que Deus chamou ele. Outro detalhe também no capítulo 1, que é perceptível, era que Josué era um homem cheio do Espírito Santo. Então foi por isso que Deus o chamou para ele ser sucessor de Moisés. Então perceba que Deus prioriza também Josué, porque além da experiência de liderança, Josué também era um homem cheio do Espírito Santo. Então Deus chama, né, esse terceiro ponto agora, para conduzir, chama Josué para conduzir o seu povo até a terra prometida. Então, ou seja, através de Josué, Deus ia fazer com que o seu povo chegasse até a terra prometida. Então, foi daí que durante os versículos do capítulo 1, você percebe que Josué teme, né? Então, Josué temeu a quê? A responsabilidade de ser líder do povo. Será que a gente também não já passou por isso? Eu tenho certeza que sim. Muitas vezes a gente recebe uma chamada e tememos, né, a essa responsabilidade. E o que aconteceu? Deus o encorajou dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Então aqui foi uma contextualização do capítulo 1, porque é muito importante quando você vai dar uma saudação ou até mesmo pregar, que você entenda o que os versículos anteriores também está dizendo. Então, a explicação do capítulo 1 para você explicar o versículo 9 é essa. Josué foi chamado para ser sucessor, né? Ele tinha experiência, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas temeu. Então, quando tememos a responsabilidade, Deus nos chama e diz: esforça-te e tem bom ânimo. Então, como você agora explicaria, né, para a igreja ou aplicaria essa passagem, né, ou esse versículo? Então, o primeiro ponto é que muitas vezes queremos desistir do chamado quando as dificuldades o que aparecem, achando ser incapaz de executar. Foi como eu falei no início, Josué se achou incapaz de executar, ou seja, de conduzir o povo até a terra prometida. Então, a segunda coisa, ou a segunda aplicação, temos que lembrar que as dificuldades fazem parte do processo até chegarmos à terra prometida. Então, tudo que a gente for fazer, estivermos empenhados na obra de Deus, temos que entender que as dificuldades vão aparecer. Mas lembre-se, com as dificuldades também vamos chegar, né, ao sucesso. Vamos chegar até onde Deus nos prometeu.
Então vale a pena a gente tomar posse do que Deus falou através da sua palavra. Então a terceira coisa, ou a terceira aplicação, melhor dizendo, seria que devemos ser fortes e não desanimar, porque Deus é conosco e fará prosperar o nosso caminho. Então, muitas vezes queremos desistir porque a gente não coloca na nossa mente que quem nos chamou e nos levantou foi quem? Foi Deus. Então, Ele é conosco e fará prosperar, ou seja, terá resultado. Deus fará com que o que Ele falou se cumpra através das nossas vidas. E a quarta aplicação seria, se Deus lhe chamou para a sua obra, seja o que? Corajoso. Diga como Isaías, eis-me aqui, porque a sabedoria e a capacidade vêm de Deus. Então o versículo 9, que Deus fala para Josué é justamente isso. Ser forte e corajoso, ter bom ânimo, porque Deus seria com ele todos os dias, até o povo chegar até a terra prometida. Porque quem ia capacitar, quem ia dar coragem, quem ia dar força, era Deus. Então, aqui está uma explicação para você dar, na saudação, que eu tenho certeza que a igreja vai ser muito abençoada se você aplicar, de uma forma bíblica, esse versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Então, se ajudou a esclarecer esse versículo para você, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual versículo eu poderia trazer aqui para te ajudar, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá certo? Então, fique na paz e até o próximo vídeo.